O ministro da Economia, Paulo Guedes, desmentiu uma fake news que circula nas redes sociais sobre aposentadoria e salário mínimo. Guedes negou qualquer possibilidade de reduzir o valor do benefício e dos vencimentos e afirmou que os reajustes para 2023 estão mantidos e serão corrigidos pelo menos com a inflação. Em nota divulgada pela pasta da Economia, o ministro acrescentou que, além da correção da inflação, o percentual de reajuste pode inclusive ser acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor observado no período. Além disso, os salários do funcionalismo público também deverão ser reajustados. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o caso. Consertamos a economia do Brasil. Estamos arrecadando muito. Assim sendo, a partir do ano que vem, a nossa garantia de darmos a todos os aposentados e pensionistas um reajuste acima da inflação. A mesma coisa no tocante aos servidores públicos. Conceder no ano que vem um reajuste acima da inflação. E o valor do salário mínimo, como fica? Também será dado um reajuste acima da inflação. Todos vocês, não acreditem nessas mentiras da esquerda, que nunca nada fizeram por ninguém e querem apenas nos caluniar, mentir sobre essas questões. Veja a questão do Auxílio Brasil. Há pouco tempo, o PT pagava, em média, R$190 para os mais pobres. Nós passamos para R$600 no mínimo. Esse é o nosso compromisso, é a verdade. E as contas públicas ajustadas nos dão a certeza e a garantia de atender a todos vocês, que afinal de contas é o que vocês merecem. Muito obrigado a todos. José Maria Trindade, diga Zé. Olha, esta é mesmo uma disputa onde a tentativa de desequilíbrio vem de oposição querendo estragar o futuro do país. Veja bem, o debate é sobre uma possibilidade de um pacote depois do primeiro turno. A oposição, quando diz isso, admite, em primeiro lugar, que o presidente Jair Bolsonaro será reeleito, né? E segundo, aí vem a mentira de que está sendo preparado um pacote. O ministro Paulo Guedes desmentiu qualquer possibilidade de pacote. Mas a notícia é de que ele ficou irritado com o vazamento do pacote. Não existe pacote porque não há necessidade. A manutenção desta linha da economia, de injetar dinheiro na economia, de fazer gerar mais empregos, e isso aumenta a arrecadação, é a tendência. Sobre a aposentadoria, uma coisa é o debate sobre os altos salários e aposentadorias especiais em altos cargos no serviço público. Esse debate, sim, é um debate que existe. A possibilidade de aprofundar a reforma da Previdência. Mas isso não tem nada a ver com a Previdência Social, com a aposentadoria ali conquistada a duras penas e suor, né? Então, esta tentativa de jogar poeira num debate sério e que deve ser levado no Congresso Nacional é que faz essas mentiras aparecerem na televisão. Mas olha, tudo tem que passar pelo Congresso Nacional, né? E o Congresso foi escolhido e agora houve reformas importantes e mudanças de mentalidade, o que pode garantir de que tudo isso aí é mentira e de que não há esses solavancos na economia, não. Não há nem necessidade. Tchau. O fato de Paulo Guedes ter negado que os salários vão deixar de ser reajustados de acordo com a inflação ou até mais, não significa que a informação original fosse fake news ou fosse mentira. Porque a informação original estava correta. Paulo Guedes, inclusive, admitiu isso na fala. Ele disse, né, explicitamente que esse tópico, ou seja, o tópico de mudança na regra de reajuste do salário mínimo, havia sido analisado no plano 3D. Esse plano 3D é o que ele chama, desde o começo do governo, que são os pilares de uma política dele, que é de desvincular, primeiro desindexar e desobrigar, né? Era basicamente a ideia inicial de Paulo Guedes desde o princípio, né? Ele apenas não conseguiu colocar tudo isso em prática. Basicamente, o que ele quer é romper o piso, né, de indexação de salários em relação à inflação, né, que é algo que está garantido na Constituição, então precisaria ter uma PEC para mudar isso. E desde 2019, o salário mínimo não é reajustado acima da inflação, né, desde o início do governo Bolsonaro. Ou seja, desde então, o salário mínimo só vem sendo reajustado de acordo com o IPCA, de acordo com a inflação. Então, o que existe aí, quando o Paulo Guedes diz que
ao desindexar o salário mínimo, não vai ter diminuição ou mesmo estagnação do salário, e sim pode até haver um aumento real, isso é mais uma promessa do que realmente algo que tem a ver com a própria proposta. Então, é uma admissão de que existe essa discussão. Então, quando se fala que isso pode levar a um arroxo do salário mínimo e das aposentadorias, é uma preocupação legítima. Uma preocupação legítima que essa política passe a depender da palavra ou da boa vontade do governo de ocasião, né? Já que deixará de ser algo obrigatório. É óbvio que pode ser salutar, né, e que é complicado para a gestão das contas públicas quando se tem uma indexação exagerada, né? Mas, por outro lado, também significa que não necessariamente haverá, de fato, um reajuste, já que isso passa a ser algo dependente da boa vontade do governo. José. O Paulo Guedes só faz projeções, divagações, né? O Paulo Guedes é um especialista, né, que se encontra na arquibancada, jogando dardos, flechinhas na conjuntura e tentando imaginar aí o que talvez possa acontecer. Ele não está no governo, porque correta é essa imprensa altamente responsável, construtiva, sóbria, que desde o começo do governo diz que o Paulo Guedes estava isolado, macambúzio, horrorizado com os modos do Bolsonaro. Lembro de uma matéria da BBC, tinha um ano de governo, alguma coisa assim, que eram os cenários para a substituição do Paulo Guedes. Esse é o nível da imprensa que atua no Brasil, né? E, no entanto, o que aconteceu, né, surpreendentemente, foi que o ministro permaneceu, realizou um conjunto de ações, uma agenda que estava proposta e foi executada, apesar da tempestade perfeita, com desonerações, com venda de ativos, com otimização do papel do Estado, desburocratização, lei da liberdade, tudo isso que eu já cansei de falar e que não é uma propaganda, é uma constatação. Que essa imprensa que dizia que o Paulo Guedes só fala besteira, está horrorizado, está isolado, não presta, vai embora, já saiu, não assinala, né? Não reconhece. Então, é claro que as falas do ministro Paulo Guedes, né, ele tem credenciais, não porque eu queira dar a ele, porque ele conquistou essas credenciais com o seu trabalho e com a comprovação das suas expectativas. As expectativas pós-pandemia, por exemplo, ele sem nenhuma arrogância, respeitosamente divergiu da projeção do FMI, e a projeção dele foi aqui, se revelou mais próxima da realidade, uma projeção melhor em termos tanto de PIB quanto de inflação. Aí nós vimos, então, um quadro em que o governo conseguiu uma capacidade fiscal maior do que se previa para fazer isso, para gerir a máquina, né, para gastar com o que acha que tem que gastar, e nesse caso ele está falando isso. Ele está projetando, ele está afirmando como um ministro, né, que infelizmente para muitos continua no cargo, infelizmente para muitos não é um especialista de arquibancada, dizendo que as contas do governo lhe permitem garantir na continuidade, na eventual continuidade do governo, né, lhe permitem garantir este reajuste. Então, evidentemente que depois de todas as diretrizes colocadas e cumpridas pelo governo sob o comando dele, não dar essa credencial e colocar isso em igualdade de condições com os especuladores, as caçandras dessa imprensa falida, realmente é uma abordagem um pouco confusa. Evidentemente que há muito tempo se discute a questão dessa desvinculação, tanto do salário mínimo como piso
da Previdência quanto da questão de indexação. Isso é uma questão de diretrizes de liberdade econômica, estão em discussão há muito tempo, mas a conjuntura agora, em termos de valores nominais, não depende dessa transformação, né, da mudança desse marco. O que a gente constata e sabe é que sempre houve muita guerra de informação, muita guerra de boato, etc. Até faz parte, né? Aí nos bastidores aparecem notícias voadoras contra o governo, de quem quer desestabilizar e tal, mas o que é aterrador é esse tipo de especulação, de projeção falsa, leviana, mentirosa, com base em nada, saindo da usina de fake news de grife, que antigamente se chamava imprensa. Augusto. Olha, essa fixação obsessiva dos mentirosos profissionais aí, pelo Paulo Guedes, é a prova de que o ministro bem-sucedido se tornou um tremendo trunfo do governo, né, do Bolsonaro, do candidato, nessas eleições. Claro. Né, alguém falava do Manteiga, né? Falava-se do Manteiga na polícia, em depoimentos. Aqui agora eles falam que não pode ser bem-sucedido um ministro tão bem-sucedido.